Olá, irmãos, tudo na paz, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do Awake Podcast. Primeira coisa, eu queria agradecer você que participou da última live com o pastor Leandro, gente. Muito obrigado pela sua participação. E de verdade, sabe, eu não imaginei que aquele assunto ia mexer com tanta gente, que ia gerar tanta repercussão igual gerou, ia alcançar tanta gente igual alcançou. E olha, foram muitos comentários, foram muitas perguntas e principalmente nós tivemos muitas dúvidas também. E foi justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Olha, eu percebi que muita gente não conseguiu assistir a live toda. E é lógico também, né, gente? São 2 horas de live, 2 horas de conversa. Eu sei que é difícil, às vezes, acompanhar tudo. Outras pessoas até assistiram, mas eu percebi ali também que ficou alguns pontos de interrogação na cabeça. Então, qual que é a proposta desse vídeo aqui? É bem simples. Eu quero aqui pegar os principais pontos que nós conversamos na live e trazer aqui para a gente conversar agora, de um jeito mais simples, mais tranquilo, sem pressa, para que qualquer pessoa que assista esse vídeo consiga entender, pelo menos, a essência daquela live. Olha, antes da gente continuar, eu quero deixar aqui de cara uma coisa muito clara. O objetivo desse vídeo aqui não é atacar ninguém. E muito menos aqui dizer para você em quem você deve votar ou qual lado político você deve escolher. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você a entender uma das ideologias que mais influenciaram a história e que continua influenciando muita gente até os dias de hoje. Então, vamos começar do começo. Primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de comunismo é saber sobre Karl Marx. Muita gente fala de comunismo, mas não para conhecer quem foi Karl Marx. E isso é um erro. Karl Marx, ele nasceu em 1818, na Alemanha. Ele viveu em uma época muito difícil, que foi a época da Revolução Industrial. E por que foi muito difícil aquele período? Porque muitos trabalhadores, gente, enfrentavam jornadas absurdas. Trabalhavam, às vezes, até 16 horas por dia. Recebiam salários muito baixos que beirava a escravidão. E muitos deles viviam em condições subhumanas, extremamente precárias. E Marx, ele olha para essa situação, olha para essa realidade e ele chega a uma conclusão de que o capitalismo era o grande vilão disso tudo. Que o capitalismo era o responsável por toda essa desigualdade que estava acontecendo na sociedade. Então, na visão de Marx, a sociedade ela estava dividida em 2 grandes classes. De um lado, estava ali quem era o dono das fábricas, das empresas, dos meios de produção, e do outro lado estavam ali as pessoas que tinham uma única coisa só para oferecer, que era a sua força de trabalho. Então eles vendiam ali aquilo que eles tinham, que era a força de trabalho. Segundo Karl Marx, essa relação ela sempre ia gerar uma exploração. Então ela não era saudável, ela não era benéfica para a sociedade. Entendeu? E foi daí, então, que nasce a ideia da luta de classes, que é um dos maiores pilares do pensamento marxista. A luta de classe o que Marx dizia? Que o negócio dele não era somente criticar o capitalismo. O que Marx ele queria? Ele queria, na verdade, substituir esse sistema capitalista por um sistema, então, completamente diferente. E é aí, então, que entra o chamado comunismo. O comunismo, ele não é simplesmente dividir dinheiro entre as pessoas.
Muita gente acha que é só isso, né? Mas não é. O comunismo, na verdade, ele é uma proposta de reorganização de toda uma sociedade, de uma organização completa da sociedade. Na teoria, seria uma sociedade sem classe social. Ou seja, não teria a classe A, classe B, classe C, como nós conhecemos, né? Classe D e por aí vai. Então, essa era a ideia de Marx, acabar com as classes sociais, sem propriedade privada, sem meios de produção e, no futuro, até mesmo sem um Estado. A intenção dele era acabar até mesmo com o Estado. Não teria Estado. Só que antes de chegar nessa fase que Marx queria chegar, de até mesmo não ter Estado, Marx ele dizia o quê? Que para ser aplicada o comunismo, antes era necessário uma outra fase que ele chama de socialismo. Então, antes do comunismo, deveria ser aplicado o socialismo. E é justamente aí que muita gente acaba confundindo tudo isso, socialismo, comunismo. E a gente precisa entender o seguinte dentro disso. O socialismo ele seria, na verdade, um período de transição entre o capitalismo e o comunismo. Então, a sociedade que estava no capitalismo, ela sairia do capitalismo, entrava para o socialismo e chegava no comunismo. No socialismo, era onde o Estado ele assumiria um controle muito maior da economia. E o comunismo seria, então, o estágio final dessa transformação. Agora vem uma pergunta assim, muito interessante para nós. Se tanta gente critica o comunismo, por que ele continua atraindo tantas pessoas até hoje? Por quê? E aí eu quero dar para vocês a minha opinião. Então, na minha opinião, a resposta é porque Marx ele fala de problemas que realmente existem. Nós não podemos negar que no capitalismo existe desigualdade. Nós não podemos negar que no capitalismo existe pobreza, existe sim exploração, existe uma concentração de riqueza em poucas pessoas na sociedade. A gente não pode negar que esses problemas são reais e que nós nos deparamos com eles todos os dias. Mas o erro que a gente vê na visão desses críticos está na solução proposta para melhorar o capitalismo, para acabar com os problemas do capitalismo. Porque quando nós olhamos para a história, gente, nós vemos que países que tentaram implantar esse sistema inspirado aí no marxismo, eles enfrentaram problemas graves como autoritarismo, perseguição política, censura, falta de liberdade. E aqui vale lembrar que Karl Marx ele não construiu essas ideias sozinho. Alguns autores entram também nessa construção dessa teoria comunista. E um nome muito importante que nós não podemos deixar de citar é o de Friedrich Engels. Quem que era esse cara? Ele era amigo do Karl Marx e ele ajuda Marx a escrever o famoso manifesto do Partido Comunista, né? E fora ele também, mais tarde, vem outros líderes que levaram essas ideias marxistas para a prática, como Vladimir Lenin, na Revolução Russa. Nós tivemos também nomes como Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, cada um deles levando o marxismo, mas dentro das suas próprias interpretações, aplicando o marxismo dentro daquilo que eles
compreendiam e achavam melhor. E talvez, nisso tudo, você esteja pensando, mas realmente ajudar os pobres é importante. Jesus também falava dos pobres. E realmente, gente, Jesus falava dos pobres e ajudar os pobres é muito importante. Muito importante. Jesus falava muito a respeito dos pobres. A Bíblia, ela nos ensina, por exemplo, que nós devemos cuidar dos necessitados, nós devemos praticar a justiça, exercer misericórdia, amar o próximo. Tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Porém, a diferença dos ensinamentos de Jesus para essa ideologia política que foi criada é que no cristianismo essa ajuda ela se baseia na generosidade. Ela nasce do coração e de um coração que foi transformado pelo Espírito Santo. No cristianismo, essa ajuda aos pobres é uma ajuda voluntária. Ela é fruto do amor. Então, quando os primeiros cristãos, lá em Atos 2, compartilhavam seus bens, ninguém era obrigado pelo Estado a fazer isso. De forma nenhuma. Era uma decisão espontânea do coração. Lembra o que a Bíblia fala? Cada um contribua segundo lhe propôs o coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, é por isso que muitos estudiosos entendem que existe uma diferença muito grande entre a solidariedade que Jesus ensinou na palavra de Deus e um sistema político baseado em um controle estatal da economia. E eu quero terminar esse vídeo aqui deixando uma reflexão para você. Eu acredito que nós, como cristãos, nós não devemos ter medo de estudar a palavra de Deus. Nós não devemos ter medo de estudar sobre assuntos políticos, sobre ideologias, sobre história. Porque enquanto mais conhecimento nós adquirirmos, mais conhecimento a gente tiver, mais preparados também nós estaremos para conversar, para argumentar, para defender aquilo que nós acreditamos. Mas também eu acredito que nenhuma ideologia ela pode ocupar o lugar da nossa fé. O lugar da nossa fé não pode ser ocupado por uma crença que a esquerda pode alguma coisa, ou que a direita ela é o único socorro. Não. A nossa referência maior, ela continua sendo Cristo e a palavra de Deus. Isso é muito importante a gente crer. A palavra de Deus até diz: não vos desvieis nem para a direita e nem para a esquerda. Se esse vídeo te ajudou você a entender um pouco mais sobre esse assunto, escreve aqui embaixo nos comentários quais dúvidas ainda permeiam o seu coração. Ficou alguma dúvida ainda? Quem sabe eu não gravo uma segunda parte respondendo aí as perguntas de vocês no comentário desse vídeo. Queria te pedir para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com alguém que assistiu a live e ficou com dúvidas. E continue acompanhando o Awake Podcast. Aqui nós trazemos verdades. Aqui nós queremos que você acorde, que você não durma. Então, desperte, questione, viva Awake. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E tchau!